Olá, seja bem-vindo ao Português em Detalhes. Eu sou a professora Adriane Leonardo. Na aula de hoje, nós vamos continuar o estudo da sintaxe. Na aula passada, nós estudamos o período, nós vimos que ele pode ser simples, composto ou misto. Se você não assistiu a essa aula, pode clicar no link aqui acima ou no link que eu vou deixar na descrição. É importante que você assista a aula anterior para que você possa melhor compreender o que nós vamos falar hoje. Nesta aula, nós falaremos especificamente sobre o período composto por coordenação, ou seja, sobre as orações coordenadas. Nós estudamos que as orações coordenadas são independentes sintaticamente, ou seja, não existe uma hierarquia entre elas. Não vai haver uma oração subordinada e outra subordinante. Uma oração não vai, então, ser parte constituinte da outra. Então, as orações coordenadas se associam como elementos paralelos ordenados entre si. Daí vem o nome das orações. Observem o exemplo. Eu estava cansada, dormi. Aqui nós podemos perceber que existem duas orações. Como nós vimos na aula anterior, essas orações são contadas pelo número de verbos ou de locuções verbais. Então, nós temos a primeira oração, eu estava cansada, e a segunda oração, dormi. Nós vamos perceber que estão lado a lado, mas não existe uma relação sintática entre elas. As orações coordenadas podem ser divididas em dois tipos: as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. Observando a palavra assindéticas, nós vamos perceber que o prefixo a indica a ausência e ele se une ao radical síndeto, que significa conjunção ou elemento de união. Logo, as orações assindéticas são aquelas que não vão ser introduzidas por uma conjunção, por um conectivo. Por exemplo, tudo passa, tudo corre. Nós vamos ver que não existe uma conjunção ligando essas orações. Então, são orações assindéticas. As orações sindéticas são aquelas que são introduzidas por uma conjunção coordenativa, ou seja, por um conectivo. Nós vamos ver agora o mesmo exemplo anterior, mas com uma conjunção ligando essas orações. Tudo passa e tudo corre. Percebam agora que nós temos aí a conjunção e. Mas nós não podemos dizer que as duas são sindéticas. Observe, na primeira oração, tudo passa, não há a introdução de uma conjunção. Então, a primeira oração é uma oração coordenada assindética. Já a segunda oração, que é introduzida pela conjunção e, nós vamos chamar de oração coordenada sindética. Observe outro exemplo. Ou vai ou fica. Neste caso, as duas orações são introduzidas por conjunção, então as duas orações são orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas sindéticas vão se dividir em 5: aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas e alternativas. Para uma melhor compreensão dessas subdivisões, é muito importante que você reveja o assunto de conjunções. Nas próximas aulas, nós estudaremos cada uma delas. Esta foi a nossa aula introdutória sobre orações coordenadas. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o seu like. Até mais!